E aí, gente, tudo bem? Vamos a mais uma dica de redação. Eu sou o professor Calife, falando agora sobre possíveis temas do Enem. Temas que estão aí na mídia, que estão sendo discutidas em redes sociais, tá bom? Isso é uma videoaula exatamente para que você veja isso aqui e tente estudar em casa, tente pesquisar, porque a gente não tem como aprofundar tanto aqui e você pode fazer isso na sua casa. Olha só, o primeiro tema que a gente aposta aqui no Verbo Enem é o petróleo. A questão do gás de xisto, dessa novo tipo de exploração do petróleo. A questão da Rússia. Por que será que ninguém ataca a Rússia? Tem a ver com petróleo. A gente sabe que a Rússia é muito poderosa nesse sentido. Se atacarem a Rússia, ela corta o fornecimento de petróleo para a Europa. É bom dar uma olhada nisso. O leilão de Libra. Como é que ficam as concessões do petróleo, PESAL e leilão de Libra no Brasil? Isso é interessante também dar uma olhada, não pode cair só na redação, pode cair na prova de ciências humanas, linguagem, enfim. A falta de regulamentação de extração, também no Brasil, a gente ainda não tem leis regulamentando sobre isso. E a fonte infinita, a gente pensar que o petróleo vai acabar um dia, o que será que vai ser feito? A questão do pré-sal, que vai para a educação, será que o petróleo é a nossa salvação também? Podemos pensar nesses argumentos todos. E as fontes alternativas em relação ou biorrenováveis em relação ao petróleo. Tá aí o primeiro tema, petróleo, muito importante dar uma pesquisada. Segundo tema, gente, a água, né? A questão das fortes chuvas, alagamento, todo ano tem chuva e morte por causa da água, né? Nos períodos de verão. A falta de água em São Paulo, recentemente, é muito importante também dar uma olhada, porque como que um país que tem abundância tem falta de água? Os lençóis freáticos abundantes do Brasil, será que isso não pode trazer algum problema de geopolítica, ou seja, questões geopolíticas no futuro para nós? É uma coisa interessante se olhar também e pesquisar. Como a falta de água pode afetar o cotidiano? Faz esse movimento, gente, de trazer para o cotidiano, né, a questão da gente, imagine tentar ficar, o brasileiro tem esse hábito de tomar banho, ficar 3, 4 dias sem tomar banho. É uma coisa impensável para a gente, que talvez no futuro comece a ser debatido, a questão da água ficar cara. E, por fim, a água como fonte de energia. Pensar também nas questões das hidrelétricas, que são muito importantes. São algo interessante de a gente pensar que o Brasil, tendo potencial hídrico, utiliza esse tipo de energia. Tá bom? Próximo tema, bem importante, liberdade de expressão atualmente. Vamos pensar que hoje em dia a gente debate bastante quais são os limites do que uma pessoa pode ou não dizer na mídia ou em determinado lugar. Aí você pode pensar algumas coisas como, por exemplo, nós temos a grande efeméride, que é a ditadura militar, está completando o golpe militar de 64, está completando 50 anos. Completando 50 anos é algo que provavelmente pode cair em alguma parte do Enem. Na redação não vai cair, propriamente dito, porque os temas são atuais. Mas eu posso me referir a isso, né? Algum texto pode se referir a isso através de uma lembrança. Então, a questão da censura prévia, como é que isso, será que isso acontece hoje em dia? É algo de se pensar. Os limites do humor, a questão do stand-up, dos humoristas, eles podem fazer piada com qualquer coisa, com minoria, né? É algo de se pensar também e de ser pesquisado. Temos vídeos, temos muito debate sobre isso na internet. A justiça com as próprias mãos, os linchamentos públicos que têm acontecido, já que a nossa justiça é falha, muita gente está pensando em fazer a sua própria justiça. Como é que fica isso? Será que isso é bom, isso é ruim? É preciso ler sobre especialistas sobre isso, tá? As biografias, o movimento Roberto Carlos, Caetano Veloso e Gilberto Gil, contra dados que foram revelados da vida deles. É importante a gente pesquisar porque se eles são figuras públicas, será que eles têm o direito de censurar? Ou eles estão tentando proteger a sua própria vida? A mídia, que poder tem a mídia em revelar, esconder determinadas coisas? E por fim a questão da minoria. Isso aqui a gente pode atacar minorias, elas já são frases, e a infância, tá bom, gente? Outro tópico importante é o papel da mulher no século XXI, né? Nós temos aqui vários assuntos que a gente pode pesquisar, como qual a diferença entre feminismo e machismo, a questão do aborto pode entrar aqui, das cantadas, que as mulheres não gostam muitas vezes de cantada, a vestimenta feminina, que pode ter algum tipo de cunho sexual,
né? A gente pensar também que o salário das mulheres é menor que os homens e que a mulher tem algumas coisas como Lei Maria da Penha, mas ainda assim ela sofre muita violência, a mulher, a violência física e psicológica, né? Pensar na questão do estupro, muitas vezes a gente acompanha na mídia que a mídia e a sociedade vitimiza, né, a mulher por mesmo foi estuprada, ela é vitimizada. O caso, o que está por trás da objetificação da mulher? A mulher, muitas vezes, para determinados homens, enfim, é vista como um objeto sexual. Também pode ser debatido. E as próprias decisões da própria mulher, a mulher está conseguindo tomar decisões, hoje em dia, por si só, não só por causa do marido ou por causa de um homem. A gente pensar na questão da religião, como é que as religiões hoje em dia estão tratando a mulher na família, pensar na família por si só, e na Marcha das Vadias, aquele movimento que as mulheres vão para a rua, mostram seios, mostram exatamente para tentar não criar mais escândalo com a sensualidade, a sexualidade, tá bom? E por fim aqui, gente, nós temos o nosso último tema de aposta para o Enem, é o crescimento dos casos do câncer. A gente pensar que o câncer, ele pode ser uma predisposição genética, ou seja, pode nascer com algum tipo de gene que no futuro vai me levar a câncer e eu não sei, mas ele pode ter uma influência também do meio e da própria pessoa, através da alimentação, né? Hoje em dia a gente não tem muito tempo para se alimentar direito, né, para preparar comida, as pessoas não sabem cozinhar tanto, então a alimentação é alguma coisa importante. O cigarro, hoje em dia está sendo proibido porque sabe os malefícios do cigarro, e o câncer do pulmão é um dos maiores, né? E interessante a gente pensar o cigarro como uma fonte para o câncer também. A falta de tempo para a saúde, não só para alimentação, mas para a saúde por si só. O preconceito dos homens têm na questão do câncer de próstata, que é o segundo maior, perdendo por câncer de mama, para fazer o exame do toque, né? Isso tem a questão da falta de tempo e também o desleixo com a saúde, né? O estresse do dia a dia, que não me deixa muitas vezes ter uma vida com qualidade, isso pode trazer um câncer também. E a indústria farmacêutica alimentícia, que tem interesses em manter a pessoa consumindo determinados produtos, determinados remédios, que, enfim, pode estar relacionado a algum tipo de câncer. E, por fim, a questão da oncologia no SUS. A gente sabe que o SUS tem determinados problemas, mas é o único sistema de saúde público no mundo que oferece esse tratamento contra o câncer. Interessante a gente pensar como o Brasil é avançado nesse sentido também. Tá bom, gente? Então, essa foi algumas possíveis temas que você pode pesquisar e ficar um pouco mais preparado na hora de escrever a redação do Enem ou para as provas do Enem em geral. Tá bom? Nos vemos nas próximas aulas. Foi um prazer muito bom estar aqui com você. Até mais!